Quando o Enzo veio, então, depois de todos esses anos, assim, parecia que a vida estava voltando ao normal, eu falei, puxa, passei, né? Acho que o que tinha que ter acontecido, assim, de mais triste aconteceu. E daí veio o diagnóstico do câncer e ele era muito pequeno. O meu maior medo era não viver para criá-lo. Esse era meu pavor absoluto. Eu não sou paranaense, eu sou catarinense, nasci em Blumenau. Meus pais eram muito jovens quando se casaram. Então, assim, foi um começo de vida para todos nós. Eu, que tinha acabado de nascer, e eles porque vieram construir a própria vida longe da família, de origem, longe das bases que eles tinham como referência. Eu quando criança eu era uma lady. Eu era uma lady, assim, e era mais gritante essa situação quando a gente nos comparava, eu e a minha irmã. Eu só tenho uma irmã um pouquinho mais nova só, e porque ela era, né, virada do avesso, virada no saci, e eu não. Eu, assim, eu não tenho um registro de uma fratura, de um corte, de um machucado. Eu falo, as minhas cicatrizes vieram todas depois, por outros motivos, não de infância. Quando eu gravei o curso de nutrição esportiva, foi uma proposta muito bacana, porque esse curso ele é meio que atemporal. Ele não traz atualizações sobre a nutrição esportiva, ele traz a base da nutrição esportiva, né? Ele coube naquele momento e ele cabe hoje para mim. Quando hoje eu assisto pequenos trechos ou vejo algumas situações colocadas ali, eu vejo que era o que eu pensava, continua válido, apesar de eu ter mudado. Deixa eu tentar explicar isso. Eu gravei o curso exatamente na época do diagnóstico do câncer. Naquele final de semana em que nós trabalhamos aqueles módulos todos, eu estava aguardando o resultado da biópsia. Então, por um lado, aquilo assim me tirou um pouco daquele meio de dúvida, de incerteza, de tristeza, de pavor, e me trouxe a ideia de que ali eu estava fazendo alguma coisa que ia talvez viver além de mim. E quando o Enzo veio, então, depois de todos esses anos, assim, parecia que a vida estava voltando ao normal, eu falei, puxa, passei, né? Acho que o que tinha que ter acontecido, assim, de mais triste aconteceu. E daí veio o diagnóstico do câncer e ele era muito pequeno. O meu maior medo era não viver para criá-lo. Esse era meu pavor absoluto, né? Então, assim, eu nunca tive medo de morrer, não tenho medo de morrer. Eu acho que é uma coisa que infelizmente não faz parte da nossa cultura, né? Parece que morrer é uma coisa aleatória, né? Um vai, outro não vai, não vai ser eu. Então, assim, eu não tenho esse problema, assim, eu sou muito tranquila com esse assunto, muito tranquila. Então, não era morrer que me assustava deixar um filho que era desejado, muito desejado, assim, por quem eu abri mão de muitas coisas. Só assim, eu falava, gente, isso não é justo. Isso não é justo. Então, assim, foi o meu alicerce, foi o grande estímulo, né? E eu falava, não, eu brincava assim, que eu ia fazer uns acordos com Deus, né? Eu vou viver para criar esse menino. E porque o mais velho, assim, ele já tinha 14 anos, então, assim, por mais difícil que eu soubesse que ia ser para ele, eu tinha passado o que eu tinha que fazer, né? Quem eu era e quem ele era estava muito bem, muito esclarecido, mas o pequeno não. Então, assim, ali eu vivi um desafio que não era só me tratar, não era só ficar boa, era dar conta de contar para o Enzo, naquele tempo que eu não sabia qual seria, quem eu era e o que eu queria mostrar para ele, né? E foi ali que nasceram os textos que acabaram gerando o livro. Então, os textos, eles eram escritos meio que contando fases muito pontuais do tratamento, né? Então, a descoberta da doença, a perda do cabelo, né? Os efeitos da quimioterapia. O livro, ele é o final feliz, né? O livro então, assim, os contos de fada falam do viveram felizes para sempre, né? Eu diria assim, ela escreveu um livro. Esse seria o meu final feliz. Não só porque ele fala de vitória, ele fala de aprendizado, ele fala de conquista, mas porque ele mostra uma vida que continuou, se reinventou e que se alicerça num período difícil,
mas que é muito mais leve, é muito mais saudável, é muito mais interessante, é muito mais feliz. Então, né, eu vivi feliz para sempre, digamos assim, pelo menos aqui dentro, nesse momento em que ele se torna uma realidade, né? Ele é o meu conto de fadas particular, ele é a minha história de uma princesa que não foi beijada por nenhum príncipe, né? Mas que aprendeu que ela consegue se reinventar e fazer diferente numa segunda oportunidade. Eu não sei onde ele vai parar, né? Eu não sei onde o livro termina, mas ele pode mudar a vida de alguém, então eu acho que a missão está super cumprida. É um câncer mamário, ductal, infiltrativo, ou seja, com hormônio dependente, então por isso que a gente sabe que a gravidez provavelmente ampliou, né, ou pelo menos deu uma velocidade ao crescimento do tumor pela questão hormonal. Então assim, eu por conta disso faz parte do tratamento me manter em menopausa inicialmente induzida e depois uma menopausa precoce, porque eu não posso ter estímulo hormonal, né? O hormônio ele funciona como um fermento, como um adubo numa célula tumoral. Então, na medida que eu não tenho esse estímulo hormonal, por mais que haja um resíduo, uma célula latente e tal, ele tende a não crescer. Foi um crescimento muito rápido, isso nos assustou a todos, porque em 3 meses eu tinha um tumor de 9 centímetros e eu tinha feito um exame recente que não tinha absolutamente nada. O câncer não adoece só, ou qualquer doença, você não adoece só fisicamente. Você tem o adoecimento de relações, você tem o enfraquecimento do seu futuro, porque você já não pode mais sonhar muito longe, né? Você até deve, mas com alguma cautela. Então, assim, quando eu vi que o câncer não me mataria, mas tinha matado o casamento que eu tinha, foi assim, foi dolorido pela decepção, né? Porque você espera alguém que reparta o fôlego, né? O teu fôlego não deixou de existir, mas tem alguém que pode te ceder um pouquinho de oxigênio, né? E daí esse oxigênio não vem. Então você se debate, até que você ache uma outra forma de conseguir esse gás, essa possibilidade de dar conta. Então eu acho assim que foi realmente perceber que a vida que eu tinha não existia mais e até questionar se um dia ela existiu. O câncer foi uma viagem, o câncer não foi uma guerra, né? Existe essa metáfora de que existe, né, a luta contra o câncer, a guerra contra o câncer. Não é, o câncer é um caminho, não é uma guerra, né? É algo que você tem que trilhar, que você não sabe o final, né? Eu não sei hoje o final. Eu digo que eu estou em remissão, né? Eu estou bem, eu estou extremamente tranquila, mas a gente não sabe o dia de amanhã, nem em relação ao câncer, nem em relação a mais nada. Então foi um caminho, né? E você escolhe que lado você quer sentar, né? Para onde você quer olhar, né? Se você quer olhar para o precipício, ou você quer olhar para a natureza, você escolhe, né? Então é um caminho assim, você compra passagem e não sabe para onde vai, você não sabe nem o que tem que levar, né? Porque você não, então assim, você tem que só confiar que você tem o necessário. Acho que isso é fé. A alimentação anti-câncer, que esse é o termo que a gente aplica, que ela funciona tanto na prevenção quanto no tratamento e né, na fase de remissão, ela ajuda de uma forma assim assustadora, né? Existem vários compostos anti-câncer na natureza, mas assim vários, a gente não imagina a diversidade de ação que esses produtos têm, né? Eles tanto atacam diretamente o tumor, quanto eles ampliam a imunidade, que por sua vez fica competente para lutar contra esse tumor. Alguns alimentos dificultam a formação dos vasos sanguíneos para o tumor, ou seja, minam a própria nutrição, né, do câncer. Então, assim, e você tem isso todos os dias disponível, né? E as pessoas não sabem. E as pessoas acabam optando por uma alimentação que é cancerígena, vai para o extremo oposto, a alimentação que predispõe ao câncer, quando na verdade tem todo um rol, toda uma combinação de produtos que podem te ajudar, né? Essa informação não vem por diversos motivos, não vem porque não interessa, né? Muitas vezes a indústria farmacêutica não interessa, ou ela é desacreditada, só que quando finalmente você vive aquilo e você vê que funciona, puxa vida, por que não, né? Não tem efeito colateral, não tem malefício. Você se alimenta e você está colaborando com o seu tratamento. Isso é tão bonito, tão bonito. É uma pena que as pessoas realmente não tenham a dimensão do que isso significa.
Você tem que ser o seu melhor amigo, você tem que pegar pela mão e dizer, eu vou passar por isso, né? Que bom que eu não estou sozinha, que bom que eu tenho um monte de gente comigo, que bom que eu posso contar com várias pessoas em qualquer hora do dia, da noite, né? Mas ainda assim, se eu não pegar a minha própria mão e conduzir, eu acho que a coisa não flui. Tem que partir de dentro. É assim, não chega a ser um preconceito, é uma pena. Não é nenhuma compaixão, é pena. É esse o olhar que faz mal, sabe? É um olhar assim meio verticalizado. Nossa, como eu sou saudável, feliz, como tudo dá certo na minha vida, olha você, sabe? Não é nenhuma coisa assim de espelho, eu consigo me colocar no seu lugar e vou fazer por você aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. Como se você estivesse assim em cima de um muro, sabe? De repente você está em cima de um muro e um ventinho te derruba para o outro lado. As pessoas não entendem que esse muro não existe. Ele é uma linha muito tênue. Não havia diferença de expectativa de vida minha com qualquer outra pessoa que estivesse comigo. Porque a gente não morre só de doença, né? A gente morre de inúmeras outras situações. A gente vai numa festa e no outro dia a gente não acorda, né? Isso aconteceu com uma pessoa muito amada para mim e muito jovem. Então, eu tentava sempre desmistificar essa ideia, sabe? Tipo assim, eles me olhavam e falavam assim, nossa, você pode morrer, a ideia é você também. No fim de tudo, eu acho que havia uma grande missão envolvida nessa história, né? Que eu ainda não sei se eu estou cumprindo plenamente, mas eu estou buscando o caminho, né? Você vive isso, você passa por isso, você tem uma história para contar. Então tá, então vamos fazer acontecer, né? Eu hoje acredito que eu tinha uma história para contar. Não assim que eu me sinta mais que alguém, que eu me sinta... Não é isso, mas é assim para contar que todo mundo pode, de alguma forma, conseguir. E não é assim, conseguir sobreviver. Não é isso. É conseguir passar por isso com dignidade. Conseguir passar por isso com alegria. Conseguir fazer disso um aprendizado, né? Conseguir entender o que a vida queria de mim. Eu acho assim, já não faz diferença como a coisa termina, faz diferença como você passa por esse caminho. Algo a ser aprendido e algo a ser ensinado, provavelmente, né? Aí vem a ideia do livro, aí vem a ideia da nutrição anti-câncer, aí vem a ideia das consultas, né? Das palestras, de você de alguma forma poder contar para as pessoas, olha, tem um papel que é teu, né? Pega pela mão e faz bonito, representa bacana. Porque você, de alguma forma, vai ganhar muito com isso.